Queridos amigos, já no passado foi dito que a água vai ser, no futuro, a razão pelas guerras. E agora, cada vez mais a água tem mais importância e se entende quem domina a água também pode dominar a humanidade. Se vê que vários grupos, várias pessoas bilionárias estão cada vez mais interessadas em dominar terras e água potável. E agora nós temos a notícia que o nosso querido, amado tio Bill Gates, como também a amada empresa BlackRock e a tão conhecida, famosa e importante empresa Nestlé buscam assumir o controle do abastecimento de água nos Estados Unidos. E logicamente que tudo isso é só para o nosso bem, gente. Não esquecem disso. E no final, vocês sabem, quem controla a água, controla a vida e a morte. Enquanto os americanos estão distraídos, isso se usa sempre de novo, já no passado, por isso nós temos esses grandes campeonatos de futebol, por exemplo, que demoram 4 ou 6 semanas, que faz com que várias nações estão distraídas, e enquanto isso se pode trabalhar tranquilamente, porque ninguém quer saber, ninguém fica de olho, e por isso é tão importante conseguir com esses jogos importantes, né? Nós temos vários campeonatos ao redor do mundo. Nós temos no inverno, tanto quanto no verão, jogos importantes que faz com que as pessoas esquecem o resto, né? E agora, então, os americanos também estão sendo distraídos. Bill Gates, BlackRock e Nestlé estão assumindo o controle do sistema hídrico dos Estados Unidos. Não se trata de salvar o planeta. Trata-se de possuí-lo. Quem controla a comida, controla as pessoas. Mas quem controla a água, controla a própria vida. Essa é uma tomada hostil da sobrevivência e já está em andamento. No passado, isso também foi várias vezes tentado em outros países também. Na América do Sul já foi tentado. Aqui na Europa também, sempre de novo, eles estão tentando interferir no abastecimento da água potável. E por isso é tão importante de trazer essas informações a você e você compartilhar esses vídeos. Vocês estão vendo agora, estou de novo no ambiente fechado dentro de casa. Eu vim agora há pouco do meu trabalho. Depois de 8 horas me sento aqui, lá fora tudo escuro, mas eu levo as notícias para vocês. A minha pergunta a cada um de vocês, o que vocês acham melhor? O que vocês gostam mais? De fazer aqui dentro, nesse ambiente fechado, ou lá fora, mesmo tendo barulho, pessoas atrapalhando. Às vezes eu me atrapalho mais ainda porque não consigo me concentrar, porque passa alguém ali, alguém abandona lá e assim adiante. Mas qual é, se vocês pudessem escolher, qual seria a sua ideia de ter a imagem do fundo, né? Comentam aqui e agora nós vamos continuar. Enquanto a mídia pacifica as massas com caças, cliques e guerras culturais, uma guerra silenciosa está sendo travada pelo controle do recurso mais vital da Terra: água limpa, água potável. Bill Gates, o zar não eleito da agricultura, das vacinas e
das terras agora está expandindo seu império até a fronteira final do controle. E muitos de vocês sabem que nos últimos anos o amado tio Bill Gates ele já conseguiu possuir muita terra, principalmente nos Estados Unidos. Ele é um dos maiores, se não é o maior proprietário de terras nos Estados Unidos. E agora, em uma aliança estratégica com a BlackRock, a pedra preta, o monolito financeiro que já dita os mercados imobiliários e a tirania, ESG e Peter Brabeck-Letmathe, o ex-CEO da Nestlé, que afirmou publicamente que água não é um direito humano, gente. São essas as pessoas que nós temos como pessoas, né? Que dizem água não é um direito humano, gente. E vocês sabem, né? Se eles conseguem passar com isso, daqui a pouco eles vão dizer a mesma coisa no sentido o ar não é o direito humano, né? E assim adiante, cada vez mais eles passam dos limites. Gates está se posicionando na boca do abastecimento de água dos Estados Unidos. Estados Unidos atualmente com mais de 330 milhões de pessoas e fechando a torneira. Comprando direitos de água, Gates e seus parceiros estão adquirindo terras com águas subterrâneas ricas e acesso a águas superficiais, particularmente em estados rurais e agrícolas, onde a oposição é fraca e os olhos são cegos. Aprendendo infraestrutura. Investimentos estratégicos estão sendo investidos em empresas privadas de água, sistemas de dutos e usinas de processamento. Sistemas que deveriam ser de propriedade pública, mas agora estão sob controle de elites. E você sempre tem que pensar nesses grandes grupos, nessas pessoas bilionárias, gente, tá? Bilionários. Pensa bem, nós que somos pequenininhos, né? Mas se a gente consegue pagar nosso aluguel, o nosso dia a dia, as nossas férias e ainda sobra alguma coisa. Você vai juntar esse dinheiro, vai colocar na poupança, vai colocar em qualquer outro lugar, mas uma hora chega assim um ponto assim, com esse dinheiro eu poderia fazer alguma coisa. Vai investir em ações, no Bitcoin, quem sabe, né? Mas uma hora você pensa, meu Deus, deu uma grande soma ali, o que é que eu vou fazer? Aí você também vai investir num produto, numa coisa maior. E ali, nessas grandes empresas multinacionais, como também nesses bilionários, que também têm vários investimentos, que cada dia recebem remuneração, se a gente pode dizer isso, né? De volta, eles vão investir cada vez mais e cada vez mais eles têm mais fluxo de dinheiro, de retorno de dinheiro, né? E assim eles ficam cada vez mais ricos e já não sabem mais onde colocar, e aí eles vão investir em qualquer coisa que faz com que eles tenham mais poder. E essa é a água, né? Alavancando tecnologias de última geração, com financiamento para a distribuição de água orientada para a inteligência artificial, sistemas de racionamento sensíveis ao clima e consumo monitorado por dados, essas empresas planejam digitalizar e controlar seu acesso à água. Uma válvula inteligente de cada vez. A comida controla o comportamento. A água, por outro lado, controla a biologia. E é exatamente disso que se trata. Guerra biológica disfarçada de estratégia de negócios. A narrativa que eles promovem é familiar. Mudanças climáticas,
seca, gestões sustentáveis de recursos. Mas a implementação é brutalmente simples. Pegar o que é público, torná-lo privado e usá-lo como arma contra a população. Fazendo pressão em cima da gente. Nunca esquecem disso. Tendo isso nas mãos, é que nem quando eles dizem, as empresas, se o governo não me ajuda, isso e naquilo, eu vou ter que demitir 10, 100 mil, 200 mil pessoas. Eles fazem pressão. E o trabalhador que vai ouvir isso, ele vai dizer, olha, eu vou colocar meu voto para aquele partido que vai dizer, não, nós vamos ajudar essa empresa, porque garante também o meu emprego. E assim eles fazem pressão em cima das pessoas, né? Bill Gates não está agindo sozinho. Suas alianças com Larry Fink, da BlackRock, e Peter Brabeck, da Nestlé, formam um triângulo de poder que já domina as indústrias alimentícias, financeira e farmacêutica. Ao controlar os direitos de uso da água, eles agora podem fazer o seguinte: determinar quais regiões terão acesso durante as secas, definir modelos de precificação com base na pegada de carbono, pontuações ESG ou padrões de consumo. Negar acessos a agricultores, comunidades e empresas que não colaboram. Pressão, gente. Criar escassez artificial para incentivar o desespero, a migração e a obediência. Isso não é proteção ambiental, isso é escravidão. Gota a gota. O roteiro já foi ensaiado. Controle sobre alimentos. Gates, por exemplo, possui mais de 270 mil hectares de terras agrícolas. Claro que são terras férteis, né? Isso é o objetivo. Controle sobre medicamentos. Gates controla a influência da OMS. Ele é um dos grandes fornecedores da OMS. E assim, logicamente, ele tem poder em cima da instituição. Controle sobre a moeda. A BlackRock movimenta trilhões sem supervisão. Agora, com a água, eles estão conquistando a influência máxima sobre a vida humana. Uma vez que controlam a água, eles controlam movimento populacional, produção agrícola, saneamento e higiene, desenvolvimento urbano e infraestrutura, fiscalização da saúde pública sob poderes de emergência. Essa é a fase final da guerra por recursos. O bloqueio do único elemento sem o qual nenhum ser humano pode viver. Sem reposição, sem reserva, sem saída. Isso não é capitalismo. Isso é conquista. Bill Gates, a BlackRock e a Nestlé estão lançando a tomada de controle da vida mais agressiva e coordenada que o mundo moderno já viu. Você pode viver sem petróleo. Você pode sobreviver sem eletricidade. Mas você não pode viver sem água. E é exatamente por isso que estão tomando-o agora, antes que alguém perceba que a água se foi. Quando a água é poder e os poderosos controlam as válvulas, a liberdade se afoga. Pensa um pouco nisso, gente, o que significa isso quando os interesses particulares vão em cima da água potável e vão fazer com que eles começam a dominar
o fornecimento. Vocês podem bem imaginar o que significa isso para nós, o povo que depende disso. Eles podem fazer o que quiserem. Não esquecem disso. Forte abraço, meus queridos. Até no próximo vídeo. Valeu, gente!